Irmãos, por que eu chamei a Rosinha aqui? Porque o ministério pastoral, né, ele não é só nosso, né? Nossas esposas, irmãos, têm uma influência muito grande. E muitas das vezes não há, né, graças a Deus, por parte dessa igreja, sempre teve essa honra com minha esposa, né? Mas a gente vê em muitos lugares, irmãos, não tem. Às vezes a esposa não tem o chamado pastoral, mas é aquele apoio que o marido precisa para estar exercendo o seu chamado. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Nós nunca pensávamos um dia estar à frente de uma igreja. Nós não tínhamos isso nos nossos planos, mas estava no plano de Deus, né? E um dia foi revelado. Antes mesmo de nós sermos chamados para o ministério pastoral, porque eu primeiro fui chamado para ser co-pastor de um outro ministério. Muitos aqui conhecem a minha história. E aí, queridos e amados irmãos, depois Deus me chamou para... Foi uma decisão muito difícil que nós tomamos para abrir esta obra. Nós oramos muito, tivemos receio, porque não estava também nos nossos planos abrir nenhum ministério. Mas foi necessário no tempo, né, no período, e Deus direcionou. Então, servi ao Senhor num outro ministério 3 anos como co-pastor. E tudo é uma preparação, irmãos, tudo é uma preparação. Depois que a gente olha para trás, a gente vai ver que tudo Deus estava trabalhando nas nossas vidas, e a gente não sabia. É uma preparação, irmãos. Até nós, um pastor, irmãos, ele não surge de uma hora para outra, não. Não é de repente, não. Você está vendo esses homens aqui, pastor Mário Flávio, Fabiana, pastor Paulo Feitosa, Valnês, pastor Laudeni, que está ali. Tem mais algum outro, pastor Carlinhos, que está aqui. Tem mais algum outro pastor aqui, irmãos? Tem não, né? Nenhum desses homens, irmãos, assim como eu, ninguém apareceu de uma hora e para outra e disse, não, eu vou abrir uma igreja. Não, irmãos, tem toda uma história por trás, irmãos. Muitos aqui trabalharam muitos anos como obreiro. Eu mesmo, irmãos, antes de ser diácono, fui tesoureiro, né? Fui líder de evangelismo. Então, irmãos, tem toda uma história por trás, até ser chamado para o pastorado. E a gente, nessa trajetória, irmãos, que a gente vai caminhando, depois é que a gente vai ver que tudo era o preparado de Deus. Nós estamos falando ali fora, nesse instante, de Pedro, né? Pedro era muito raivoso, mas também ele estava sendo lapidado por Deus também. E quando ele assume verdadeiramente a posição ali de um apóstolo de Jesus, ele faz uma grande diferença, irmãos. Amém? Então tudo faz parte do nosso aprendizado. E aí, irmãos, sempre Deus vai dando aquelas luzes, né? Que a gente um dia vai estar à frente de uma congregação, mas a gente não atenta naquele momento. E depois é que a gente está com um tempo no ministério, é que a gente vai se lembrar, rapaz, mas Deus um dia usou um profeta e falou isso, e eu pensei que era só ali alguma palavra solta, mas não era. E depois é que a gente vai ver o cumprimento, né, irmãos, de tudo isso. E assim, irmãos, eu tenho no meu coração, juntamente com minha esposa, que nós um dia recebemos esse chamado, e eu creio, irmãos, que enquanto a gente se manter fiel ao Senhor, leal ao Senhor, Deus ele vai abençoando, né, irmãos? A gente nunca procurou, de maneira nenhuma, assim, passar à frente de Deus. Sempre fizemos com muita oração e, acima de tudo, no direcionamento do Senhor. E aqui, irmãos, há pessoas que eu vejo hoje, e quando eu comecei meu ministério pastoral, eram crianças,
e hoje já são adultos, né? A gente tem, assim, vivenciado e participado da vida dessas pessoas ao longo da vida, né? Porque eram crianças, e hoje estão com 18, 19 anos. Mas também, irmãos, a gente vai aprendendo também e crescendo junto com muitos líderes, com muitos pastores que fazem parte da vida da gente. O pastor Paulo, no começo posso dizer, da minha fé, ouvi pregações dele. Pastor Valnez me deu um grande apoio quando a gente abriu esse ministério. Pastor Laudenir, nós éramos novos convertidos juntos. Eu conheço a história do pastor, como ele começou o ministério dele também, assim como o pastor Mário Flávio, né? As lutas que eles passaram no ministério, assim como eu passei luta e passo lutas. Todo pastor, irmãos, passam lutas, irmãos. Mas a gente, pela essa graça de Deus que tem sobre as nossas vidas, né, pastor Ronei? Está aqui um homem que passa muita luta. Mas temos vencido, né, meu pastor? Deus tem nos dado graça e vai nos ajudando a vencer as lutas. E as vitórias também são grandes, né, pastor Ronei? As vitórias são grandes. Porque pela graça de Deus, a gente também não faz nada sozinho no ministério pastoral. E Deus vai levantando pessoas para nos ajudar no trabalho, ou com a palavra, ou com o incentivo. E a gente vai vencendo, irmãos. E esse ano, irmãos, Deus colocou no meu coração de fazer esse agradecimento a Ele. Eu comecei a olhar para trás, porque, irmão, jamais que saia nenhum tipo de orgulho do meu coração. Mas nessa última culto de oração, que a gente deu oportunidade para muitos irmãos, pastor Carlinhos, aí a gente vendo aqueles que eram criança, né? E hoje pregando a palavra, e a gente começa a meditar pela graça de Deus, né? Por causa desse ministério que o Senhor me concedeu, que a gente abriu essas portas, a glória é dele, mas a gente obedeceu, e estamos nesse chamado, e aí Deus colocou no meu coração de ser grato ainda mais a Ele, e agradecer, e fazer esse culto, sabe, irmãos, depois de tanto tempo. E durante todo esse ministério pastoral, 16 anos, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né, que tem nos ajudado, porque, irmãos, quando a gente começa, eu falei, a gente erra muito, irmãos, a gente falha muito, mas Deus está lá, irmãos, é um treinamento, Deus vai nos aperfeiçoando, e hoje nós também erramos, logicamente, mas, assim, Deus vai nos aperfeiçoando a cada ano. E aí, meus queridos e amados irmãos, em primeiro lugar, Deus, toda honra e toda glória, amém? Você pode glorificar o Senhor? E em segundo lugar, irmãos, eu quero agradecer a minha esposa, né? Amém? Que é a ajudadora, e eu digo sempre que é 50% desse ministério pastoral. É quem está aí com as irmãs, está aí também nos aconselhamentos. E também, irmãos, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma mulher sábia, né, tem orado também pelo nosso ministério, pela minha vida. E também, irmãos, por cada líder, cada obreiro, irmãos, que tem ajudado nesse ministério. Cada pastor que juntos, irmãos, compreendem que no começo, irmãos, aqui, eu sempre falava para alguns obreiros, né, que queriam, sempre há algum indisciplinado, e eu dizia, meu irmão, se esse ministério que Deus me deu tem sido bênção na sua vida, então seja grato ao Senhor. Agora, se não é bênção na sua vida, você vai procurar um outro ministério, um outro pastor, para que você se sinta bem. Mas se o ministério que Deus me deu tem sido bênção na sua vida, você tem crescido, você tem aprendido, você tem crescido espiritualmente, então seja grato ao Senhor. Não é isso, irmãos? Porque assim, irmãos, há uma frase que eu escutei, que diz o seguinte: quem não está junto na mesma causa, ele não permanece debaixo da mesma casa. Porque a gente, irmãos, a gente tem que ter uma mesma causa, né, irmãos? Em primeiro lugar, a causa é Cristo.
Agora, cada ministério, irmãos, tem um direcionamento, e Deus coloca no coração de cada pastor. Pastor Paulo, ele tem um direcionamento dado por Deus. É por isso, irmãos, que tinha lá as 7 igrejas do Apocalipse. Cada igreja tinha um pastor e um direcionamento. E Deus, quando vai falar, fala do que acontecia em cada igreja, porque era diferente. Deus colocou no meu coração um direcionamento, pastor Laudenir também tem outro, pastor Mário Flávio, ele também tem assim, uma maneira diferente de pastorear. Não quer dizer que vai ter outra visão, pastor Carlinhos, pastor Valnês. Então, assim, Deus trabalha com cada pastor, do seu jeito de ser, do seu jeito de falar, do seu jeito de pregar. Ninguém quer robô, né? E assim Deus vai nos abençoando. Amém, meus irmãos? Minha filha, a gente tem a palavra, eu só vou lhe dar meia hora, viu? Ai, não. Amém. Amém. Pois é isso, irmãos. Eu estou muito grato ao Senhor, muito grato por vocês. Eu quero agradecer cada mensagem que eu recebi no dia de hoje, viu? Tanto lá no grupo como no privado, né? Vocês dando palavras ali. E a gente louva a Deus por tudo isso, porque tudo começou dele, né? Quando o Senhor, irmãos, uma vez eu e a irmã Rosinha numa oração, e alguém chegou para nós numa oração e me arrastou para frente, um profeta, e ele disse o seguinte: olha, a partir de hoje Deus está te tirando desse lugar e te colocando num degrau maior. Você vai subir um degrau da onde você está. E nós não compreendíamos nada, não sabíamos de nada. Alguns meses depois, irmãos, quando o Senhor nos chamou para abrir esse ministério, foi que a gente veio compreender o que Deus tinha falado naquele momento. A gente estava num lugar diferente, num bairro diferente, ninguém conhecia a nossa vida, e esse profeta falou isso. E quando a gente orou a Deus, e Deus confirmou para a gente abrir esse ministério, aí a gente, olha aí, naquele dia, naquele mês, aquele profeta disse que a gente ia, Deus ia botar a gente num degrau acima, era mais responsabilidade, meu filho. Era mais responsabilidade que nós íamos assumir. E como muitas vezes Deus direcionou, irmãos, e a gente não sabia, mas era para o ministério pastoral. E eu agradeço a Deus. Não é fácil o ministério pastoral, irmãos, mas é gratificante. Eu louvo a Deus. A gente, muitas das vezes, a gente sente a dor de cada ovelha, no momento da luta de vocês. Às vezes a gente sente a dor também por causa que algumas ovelhas né, dão algumas marradas, não é não, pastor? Mas a gente também, com o passar do tempo, a gente vai ficando com os couro duros, né, pastor Paulo? Aí a gente já, as chicotadas já não dói mais tanto, porque a gente vai aprendendo a conviver com isso, porque faz parte do ministério. Não é fácil, irmão, mas a gente louva, é grato. A gente está fazendo a obra de Deus, é um privilégio, né, pastor Carlos? É um privilégio, e a gente louva a Deus por esses 16 anos que Ele tem nos chamado para o ministério pastoral, e pelas pessoas que Ele tem sempre nos enviado para estar conosco, que a gente sempre gosta de dizer, crescer junto. Nunca um crescer mais do que o outro, a gente crescer juntos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus uma vez? Vou orar agora. Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas ainda nós temos um tempinho. Eu gostaria de compartilhar, irmãos, aqui, um pouco com alguns amigos que estão aqui, né? Eu gostaria de chamar os pastores que estão aqui à frente, pastor Mário Flávio, pastor Laudenir, pastor Paulo, pastor Valnês, pastor Carlinhos. Venham aqui no altar, meus amados irmãos. Pode subir aqui, pastor. E é como eu gosto de dizer, irmãos, cada pastor tem uma história para contar, uma maneira especial que Deus chamou. Esse homem aqui, irmãos, ó,
Eu já dei o testemunho dele aqui um bocado de vez, viu? Não. Esse cabo aqui, irmão, foi que Deus chamou ele. Esse aqui foi, rapaz, Deus botou o homem à prova mesmo, viu? Ele abriu uma igreja, irmão, lá no meio de um milharal lá. Era roça de um lado, roça do outro, para trás não podia a igreja crescer, que tinha um açude. Ainda está lá, né? E aí, rapaz, Deus direcionou esse homem a abrir uma igreja lá. Lá no Aracoiaba não, como é o nome lá? Assunção. É quantos quilômetros de Aracoiaba para lá? 11 quilômetros. 11 quilômetros de Aracoiaba para dentro, viu? Você anda, você vê uma pedra grande, aí é mais uns 9 quilômetros para dentro, viu? Aí o pastor Laudenir abriu a igreja lá, também, ouvindo a voz do Senhor, o direcionamento de Deus. E a obra cresceu, irmãos. A obra cresceu lá, a 11 quilômetros para dentro de Aracoiaba, e hoje já está em Aracoiaba. Quantas igrejas em Aracoiaba? Nós temos uma na sede e mais outra fora da sede. Pronto. 3 congregações. 3 congregações, viu? E aí agora o homem está aqui, na Caracuzinho, irmãos, construindo uma igreja maior que essa aqui, pela glória. Mas tá. O homem, irmãos, não para não. O homem, ele disse que está aqui todo doído aí, que passou o dia trabalhando na obra lá, mas veio aqui hoje, viu? E aí eu convidei ele para trazer uma palavra um dia desse para a gente, não deu certo, mas já está agendado aí, viu? Para a glória de Deus, viu? Aí o pastor Paulo aqui também é uma bênção de Deus. Esse aqui toda a igreja já conhece, né? Já é. E aí, irmãos, eu tenho muita estima pelo pastor Paulo, viu? Assim, a luta que o pastor Paulo tem travado nesses últimos dias, irmãos, é grande, porque ele tem buscado unir os pastores aqui de Pacatuba. Irmãos, é difícil. Um dia eu fui lá para o encontro de pastores e o pastor disse uma coisa que eu nunca me esqueci, né? E hoje eu vejo que é verdade. É por isso, irmãos, que os pastores lá de Ló e Abraão brigaram, viu? Porque o negócio difícil é unir pastor, viu? Não, mas irmão, estou na brincadeira, né? Mas assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo também, porque o pastor Paulo, como eu falei, eu conheço de longa data, e assim, está na nossa jornada também de fé, né? Eu vou compartilhar aqui para os irmãos darem aqui. Você mesmo. O pastor Walter fica depois que vai pregar. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz e graça a todos. Nós estamos aqui compartilhando da alegria do pastor. É muito satisfatório quando a gente vê alguém, né, celebrando aquilo que fez, aquilo que conquistou ao Senhor, nesse culto de ação de graça. Eu estava ali, nessa hora a gente vai contar quanto tempo a gente tem, né? Eu não sei se eu sou o mais novo aqui de vocês, o mais novo é o irmão, né? Eu já tô perto dos 50 já, né? Ano que vem eu faço 50. Tá todo mundo na faixa etária, né? Mas quando eu fui separado ao ministério, com 26 anos, em 98. Na realidade não era 26, 24. Aos 26, nós iniciamos a nossa igreja aqui no setor H, né? Agora, dia 9 de julho, nós vamos fazer 23 anos aqui, né? Com um novo trabalho, um novo desafio que o Senhor nos direcionou, e a gente fica muito feliz, porque se a gente está aqui celebrando esse culto, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Celebre, junte-se com seu pastor, faça da alegria dele a sua alegria, da luta dele a sua luta, das conquistas dele as suas conquistas, mas no momento que tiver alguma perda, alguma baixa, faça também sua, né? Não deixe só o pastor, porque a gente é levado assim a celebrar todas as conquistas, mas no momento das perdas a gente quer encontrar um culpado. Mas se a gente celebra junto as vitórias, as perdas são de nossa responsabilidade também. Pastor Flávio, parabéns pelos 16 anos, e a igreja, parabéns pelo pastor Flávio que vocês têm aqui. Amém? Deus abençoe. Porque está desligado lá, né? Glória a Deus. Pastor Laudinho, dá uma pequena palavra aí. Vai entregar o microfone para o pastor, viu? É um perigo, viu? Rapaz, queridos, amém? Que o nosso Deus continue derramando bênção sobre a vida de cada um.
sobre a vida do nosso pastor Flávio Neres, né? Como ele já testemunhou aqui, somos amigos de longas datas. Mário Flávio parece o mais novo, mas não é o nosso pai, né? Dá para todo mundo perceber, né, que ele é o nosso pai, meu pastor Flávio Neres, nós aqui, porque geralmente, né, os mais novos, né, é disciplinado pelos mais velhos, pelos anciãos. Brincadeira, queridos, né? Nós louvamos a Deus por este ministério, por esta obra, pela vida do pastor, né? Queridos, tem uma palavra do Senhor, não vou nem abrir a Bíblia para ler, porque eu vou só citar, viu? Porque já sabe, pastor abrir a Bíblia para ler não dá certo assim num culto como esse. Mas deixa eu citar aqui uma palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 28, acredito que toda a igreja sabe o que está escrito ali, né? Amém? Amém. O que está escrito lá? Não, pastor, deixa aí. O que é que diz lá? Diz que todas as coisas... Termina aí, não. São chamados segundo o seu propósito. Eu queria, irmão, só aqui falar de 3 aspectos sobre este versículo, sobre o chamado, que a Bíblia fala do chamado, a Bíblia fala do propósito, mas também existe o processo. E é justamente no processo que muitos abandonam o seu chamado. Eu costumo dizer, queridos, que quem não entende o propósito não suporta os processos. O que é isso, pastor? É porque, queridos, os processos são as lutas, são as perseguições, são as batalhas, são as injustiças, que muitas vezes vêm do nosso meio, não vem de fora, vem do nosso meio. E a gente está passando por esse processo e não entende o propósito de tudo isso, e a gente acaba abandonando. Muitos hoje abandonaram o propósito, por quê? Porque não suportaram o processo. E até aqui, como falou o pastor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui a mão do Senhor tem mantido cada um desses homens de Deus de pé. Por quê? Porque eles entenderam. Eu já ia gritando, pastor, eu pensava que ia pregar, estava me empolgando já. Amém, que eu vou baixar o tom, tá bom? Eles entenderam que tem um propósito em tudo isso. Existe um propósito nisso tudo. Porque cada um que tem um chamado, foi chamado para um propósito. E esse propósito vai passar por vários processos dolorosos, mas que é necessário o homem de Deus, que foi chamado para cumprir este propósito, suportar, entender, para que possa desfrutar dos frutos que Deus tem para cada um no futuro. Então, meu pastor, meus parabéns. Sei que tem sido muita luta, né? Muita batalha, muita luta, mas até aqui o Senhor tem me sustentado, e pode ter certeza que se você suportar os processos como tem suportado até aqui, no nome de Jesus, todos os propósitos de Deus para a sua vida, para o seu ministério, vai se cumprir no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, pode aplaudir a Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Glórias a Deus. Eu conheço um homem aí, viu? Quando ele deu esse grito aí, em seguida ia fazer o apelo, viu? Já ia fazer o apelo. E como eu sempre falei, irmãos, Deus, ele vai colocando pessoas no nosso caminho, né, assim, no ministério, e assim como o pastor Mário Flávio, o pastor Carlinhos, né, e eu quero também louvar a Deus pela vida desses homens de Deus, que tem aí dado esse suporte na vida da gente, né. Pastor Mário Flávio. Amém. Paz e graça, igreja. O pastor Laudinho não abriu a Bíblia, foi quase 40 minutos. Então, Rubem... Não, irmãos, eu agradecer ao Senhor pela vida do pastor Flávio, né, 16 anos. Eu tive a oportunidade, eu sou realmente o mais novo, irmãos, acho que da turma aqui eu sou o mais novo mesmo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Flávio no começo da fé, né, dele. Isso porque Deus me chamou muito novinho, acho que com 16 anos de idade eu já estava aí servindo ao Senhor. Então, tive essa oportunidade e tenho certeza que Deus tinha um propósito, mesmo de longe, porque chegou um momento que os nossos caminhos, né, um foi para um lado, outro foi para o outro, mas mesmo de longe a gente nunca deixou de acompanhar, de orar, de pedir a Deus que sempre derramasse a bênção dele, né? Assim também como o pastor Laudinho que está aqui, são pessoas que a gente conhece já de uma longa data.
Então, assim, irmãos, hoje tudo o que foi conquistado com a graça de Deus foi com muito esforço. Eu sei que, e eu conheço o pastor Flávio, sei que é um homem muito esforçado, e essa igreja tem um pastor que cuida realmente de vocês. Então, abracem sempre, apoiem. A gente sabe que nós não somos perfeitos, né? Sempre estamos buscando melhorar em alguma coisa, mas apoiem, irmãos, amem o pastor de vocês, tá? Eu acho que essa mensagem é a mensagem que todo pastor fala para as suas ovelhas, né? Amem o pastor de vocês, apoiem, porque só Deus mesmo e a esposa sabe as noites de oração, às vezes quando ninguém vê, o choro, né? A lágrima que desce. Então, é o processo, né? Mas precisa muito do apoio da igreja, da oração da igreja, né? Porque não é fácil. Mas eu sei que Deus tem colocado um homem aqui que tem dado conta do recado, e muitas bênçãos eu tenho certeza que ainda virão. Então, muitos anos também ainda virão, né? Até o dia que o Senhor assim o quiser. Amém? Então, agradeço a Deus por estar aqui hoje, né? E poder fazer parte desse ministério. Deus, mesmo de longe, os caminhos se foram, depois voltaram de novo, e hoje nós estamos aqui, para a glória do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, né, irmãos? Assim como o diácono Francisco abriu o culto aqui, no versículo, né, de Jeremias 3, capítulo 15, ele falou: darei pastores segundo o meu coração. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque nós o conhecemos, né, irmãos? Nós conhecemos ele, né, que é realmente um homem segundo o coração de Deus. E eu creio, irmãos, que cada um dos irmãos, tanto da sede como do setor H, como ali do Benjamin, conhece muito bem o nosso pastor, a pastora Rosinha. E o que eu tenho para dizer para o meu amado pastor é que Deus está contigo, meu irmão, né? Deus, se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. E até aquele grande dia, eu creio que nós vamos estar lá, né, irmãos? Porque isso é a nossa vontade, né, irmãos? Estarmos lá, né? E aí nós vamos prestar conta com Deus, amém? Cada um de nós. E ali Deus vai olhar na mão do meu pastor e vai dizer: foste fiel, estará comigo, amém? E eu creio, igreja, que Deus está com o nosso pastor, e que nós a cada dia possamos orar mais e mais pela vida deste homem que Deus colocou para cuidar das nossas vidas, amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, outros pastores ficaram de vir, né, amigos nossos da nossa caminhada. Infelizmente, algum problema, não puderam estar aqui, mas eu quero agradecer os meus irmãos que estão aqui esta noite e vieram dar juntamente comigo, né, glorificar o Senhor por esse dia tão especial. O que o pastor Mário Flávio falou é verdade, viu, irmãos? Quando eu me converti, ele tinha 16 anos mesmo, que estava congregando lá na Bethesda, viu? Eu me lembro muito bem, viu? Vamos para a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu pastor. Meus irmãos, pastor Valnez aqui também, e eu já peço desculpa ao pastor Valnez, viu? Porque eu estava pensando que hoje era domingo. Eu disse: não, até 8h30, que não, hoje é quinta-feira. E aí eu pensando, não dá tempo para a palavra, quando eu disse, dá tempo da oportunidade. Mas, meus irmãos, o pastor Valnez também é um homem de Deus e alguém que a gente sempre está conversando, sabe? A gente sempre está se aconselhando. E, assim, eu tenho orado muito pela vida do pastor Valnez, pastora Magna. E o pastor Valnez, aqui muitos não sabem, mas ele está agora, irmãos, lá em Horizonte, irmãos, porque o ministério do pastor Valnez tem já tem mais, né? São 4 congregações agora lá. E aí o pastor Valnez, para dar um apoio maior lá, né? Aí tem congregação aqui no Gereissati, no Alvorada, lá no Ancuri. Eu não sei como é que o pastor dá conta, viu? Porque às vezes eu fico acompanhando ele, eu vejo ele lá pregando no Ancuri, pregando no Alvorada, meu Deus do céu. Mas é assim, né? Deus vai dando graça, né? Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, Pai. Sei com a palavra, meu Deus, que vai ser ministrada agora. Senhor,
meu Deus, e Senhor, eu te apresento essas vidas, Pai, que foi pedido aqui para orar, a irmã Lourdes pela sua saúde, a irmã Tereza Galdino, que está entubada, Pai. Senhor, faz um milagre na vida da tua filha, Pai. A Dalva Duarte, a Jaqueline por libertação, Pai. O José Cláudio, Pai, pela sua saúde. O Roberto, Pai, pela sua saúde. A irmã Paula, pela casa própria. O Vanderlei, pela saúde. A Ivna, Pai, que está com câncer aí no peito, Pai. Oh, Senhor, opera, Pai, nessas vidas. Quero te agradecer pela vida do meu irmão Márcio, que está aqui esta noite, e continua, meu Deus, derramando saúde sobre a vida dele, sobre a vida da nossa querida irmã Núbia. Enfim, meu Pai, opera no meio da tua igreja, Pai. Sei com teu filho que vai ministrar, pelo poder que há no nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Senhor, que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos, ouvidos espirituais, Pai, para receber aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações esta noite. É assim que nós te oramos e te agradecemos. A igreja diz amém, glorifica ao Senhor. Obrigado, pastor. Querida igreja, eu cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Muito me alegra o fato de poder estar aqui hoje, nesse culto tão especial, que marca os 16 anos do ministério pastoral do pastor Flávio Neres. Desses 16 anos, aprove a Deus ter me dado a oportunidade de, há mais de 13, o conhecê-lo. E fico muito feliz pelo convite em poder estar aqui. Não poderia perder a oportunidade de estar se alegrando aqui com meus irmãos, em especial com o pastor Flávio, com sua esposa, como já foi bem dito e falado aqui nessa noite. O ministério pastoral passa também pela vida de nossas esposas. Como o pastor já falou, há 31 anos servindo ao Senhor aqui nessa cidade, Deus, através do seu Espírito, nos levou para a cidade de Horizonte. Estamos ali há 6 meses, fazendo a obra de Deus. Entendemos o nosso chamado e assim estamos cumprindo a vontade dele. Então, sem muita demora, as horas não nos espera. Abra sua Bíblia para a gente meditar aqui em um texto da palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. As bênçãos de Deus na vida de Obed-Edom, marcadas pela presença de Deus. E hoje nós podemos inverter isso. Nós iremos aqui testemunhar das bênçãos de Deus através da vida do pastor Flávio Neres, marcados pela presença de Deus. Aleluia. Assim diz-nos o Senhor na sua palavra. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, da cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Amém? Glórias a Deus. Eu serei breve aqui nas minhas palavras. E quero louvar a Deus também pela vida desta igreja aqui. A gente visualiza vários irmãos que nós já temos uma comunhão de muitas datas, de muito tempo, né? Aqui nessa cidade de Pacatuba, aqui no nosso querido Gereissati, né? Eu estou lá em Horizonte, mas nas minhas orações sempre intercedendo por esse bairro, né, que aqui nós construímos muitas amizades. Eu sempre falo e digo que nós como cristãos e nós como líderes devemos sempre criar não muros, barreiras, mas sim criar pontes. É necessário na nossa trajetória, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Flávio, e aqui em nome do Ministério de Sião nós trazemos nossas felicitações ao nosso pastor. Queridos, a bênção do Senhor pela presença de Deus
é necessário na vida de um homem de Deus, aleluias, naquele que são chamados para o exercício do ministério pastoral. Louvado seja o nome do Senhor. Davi pôs em seu coração em levar a arca da aliança para Jerusalém, aleluias. Arca essa que estava na casa de Eliabe por muito tempo, esteve lá, aleluias. E aí veio ao coração do rei Davi, louvado seja Deus, levar a arca a Jerusalém, aleluias. Queridos, a arca da aliança representa a máxima presença de Deus no meio do seu povo, aleluias. A gente vive hoje numa época em que muito se fala em diversos assuntos, se fala de economia, se fala do esporte, se fala de religião, são vários assuntos que norteiam a nossa sociedade, aleluias. Mas nada isso é válido, amados irmãos, se o homem não tiver a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a arca da aliança representava para o seu povo, aleluia, o povo de Deus, a presença notória de Deus ali no meio dele. E agora Davi convida todos a virem celebrar esse momento e leva essa arca. Tem um intuito no seu coração de levar a arca até Jerusalém. Só, amados irmãos, que havia dado por Deus e ali aqueles homens, Eliabe, a sua família, os seus filhos, instruções relacionadas à questão da arca da aliança, os cuidados que se deveria ter, né, a reverência, o temor, amados irmãos, diante daquele feito. E ali na preparação, amados, para tirarem a arca da casa de Eliabe, eles prepararam um carro novo, a Bíblia vai mencionar isso, e os bois para levar a arca, aleluias. Uma condução, uma forma inadequada de se levar à presença de Deus. E a Bíblia fala, amados, né, que um dos filhos de Eliabe, na ocasião em que ali um dos bois tropeça, a arca vem quase a cair, e um dos filhos ali de Eliabe, naquele momento, é exterminado, é morto, ao tentar segurar a arca, aleluias. E nesse acontecimento, amados, nesse trajeto em que a arca estava sendo levada, a Bíblia fala, aqui nesse texto em que nós lemos, que Davi ficou com medo. Ora, se aquele moço, ao tentar segurar a arca, veio ser exterminado, foi morto, o que poderia acontecer com eles? Esse fato ocorreu, amados, porque eles levaram a arca de uma forma inadequada, aleluias, não recebendo a orientação a quais Deus lhe dera. E aí Davi, amados irmãos, orienta que a arca seja levada para a casa de Obed-edom, aleluias. E aí aonde eu quero trazer uma reflexão voltada para a figura do nosso pastor Flávio Neres, que aqui está, aleluias. Porque quando nós temos a presença de Deus, amados irmãos, aleluias, nós fazemos a diferença, aleluias. São 13 anos a quais Deus tem confirmado na vida do pastor Flávio esse ministério, esse chamado, marcados pela sua presença, aleluias. E quando eu falo aqui as bênçãos de Deus na vida de Obed-edom, marcado pela presença de Deus, é porque na verdade a vida de Obed-edom mudou, amados, a partir do momento que a arca entrou na sua casa, aleluias. Quando a presença de Deus entra na nossa casa, amados irmãos, a nossa vida, ela será mudada, será transformada, ela será e servirá de referência. Obed-edom, ele era um homem simples, ele era um homem humilde, ele não tinha status, ele não era conhecido pelas pessoas.
Mas a partir do momento que Obed-Edom recebeu a presença de Deus ali, porque a arca representava a presença de Deus, a partir do momento que ele recebe a arca na sua casa, as pessoas, elas foram impactadas, elas foram movidas, elas foram tocadas, porque houve uma mudança. E a Bíblia vai mencionar, amados, aqui em 1 Crônicas, no capítulo 13 e versículo 14, aleluias, que ali Obed-Edom, ele foi abençoado, ele e toda a sua casa, aleluias. A vida de um pastor é abençoada, é confirmada pela presença de Deus. E nós podemos vermos aqui alguns aspectos da bênção de Deus na vida de Obed-Edom, que nós vemos na figura de nosso pastor Flávio, que com zelo, que com amor, que com perseverança, tem zelado por esta igreja. Aleluias. Quando nós olhamos, amados irmãos, Obed-Edom recebeu, ao receber a arca na sua casa, Obed-Edom recebeu na sua casa a prosperidade. Aleluias. A Bíblia vai nos dizer que a casa de Obed-Edom passou a ser abençoada, porque a presença de Deus estava ali. Tudo o que tinha prosperava e dava certo na vida dele. Era isso que impressionava as pessoas, era isso que deixava as pessoas perplexas, era isso que ficava chamando a atenção. Mas como é que pode isso acontecer com esse homem? Pode, porque a vida dele mudou, a vida dele foi próspera a partir do momento que ele hospedou a presença de Deus na sua casa. E eu já acompanho a vida do pastor Flávio há 13 anos. E ao longo desses 13 anos eu vejo a marca da presença de Deus na sua casa, trazendo prosperidade à sua vida. Hoje o pastor Flávio, como pastor, ele pode se sentir, porque eu me sinto como se ele fosse um homem próspero na presença do Senhor, um homem abençoado, um homem ao qual Deus tem dado graça, porque o pastor, ele não é de estar aqui se exibindo, falando o que ele é, o que ele tem, qual é a sua formação, mas hoje vocês têm um pastor capacitado, porque Deus fez prosperar a vida dele, porque na vida dele tem a presença de Deus. Hoje vocês têm um pastor qualificado, formado, poeta. Não sei nem se a igreja sabe que o pastor é poeta, sabe, né? Escritor. Isso é bênção, é prosperidade. Um profissional, um homem espiritual, isso é prosperidade, amados, na vida daquele que exerce o ministério. E quando a arca foi para dentro da casa de Obed-Edom, foi para isso, foi fazer com que ele prosperasse. E a Bíblia vai dizer, toda a sua casa foi próspera. Foi próspera a lavoura, foi próspero os seus filhos, foi próspero os seus negócios. Porque é isso que acontece, amados, quando nós temos uma vida marcada pela presença de Deus. Não tem como nós não prosperarmos. Se hoje tu prospera, é porque a presença de Deus está na tua vida, na tua casa. E é a Ele que damos glória. O pastor, ele sentiu no coração de marcar esse culto aqui, não para aquele que viesse se envaidecer, se gloriar, mas para que a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso, aquele que marca a nossa história pela sua presença. Então, Obed-Edom, ao receber a arca na sua casa, ele recebe prosperidade. E a Bíblia vai dizer que toda a sua vida estava debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus. Ele era próspero. Quando nós lemos o versículo 14 do capítulo 13 de 1 Crônicas, a casa, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. A casa e tudo quanto tinha era abençoado, era próspero. Que a sua vida, meu querido pastor, continue prosperando para a glória de Deus.
é o que nós desejamos, e tenho certeza que é o que essa igreja deseja, aleluias. Obed-edom, ao receber a arca da aliança na sua casa, amados, ele ali tem serviço, aleluias. Ele e toda a sua família passam a servir ao Senhor, passam a ter o cuidado e o zelo com aquela arca que representava a presença de Deus, aleluias. Olhamos para a figura do pastor Flávio, como nosso Obed-edom nessa noite, um homem de serviço, um homem que tem se prontificado ao longo do seu ministério, em estar servindo, aleluias, em estar zelando. Se tem alguém que zela pela palavra de Deus, que eu conheço, está aqui diante de mim, um homem que tem um zelo pela palavra do Senhor. E amados, e na época em que nós vivemos, em que muitas heresias têm se introduzido dentro de nossas igrejas, é de fundamental importância termos alguém que esteja servindo ao Senhor, aleluias, resguardando-se e protegendo aquilo que são as verdades de Deus para a vida da sua igreja, guardando as ovelhas dos lobos, guardando a igreja dos falsos profetas, aleluias, que tem surgido em nossos dias. Então, amados, Obed-edom servia, estava ali para o serviço de Deus. A arca da aliança exigia cuidados especiais. Era necessário, amados irmãos, haver cuidados. E ali, Obed-edom e toda a sua casa foram chamados para cuidar, para zelar, né? Para servir diante do Senhor. Havia serviço, precisava de muitas pessoas para exercer estas funções, e toda a família, né? E é muito gratificante. Eu fico vendo, pastor Flávio, a oportunidade que Deus nos dá de ter nossas esposas ao nosso lado, trabalhando por esse serviço na obra, de ter os nossos filhos aos nossos lados, auxiliando no serviço. Bem-aventurados sois vós, meu pastor, aleluias, né? Por nós ainda nessa época termos nossos filhos ao redor de nossas mesas e ao redor da mesa do Senhor, para o adorar, para servir com os talentos que Ele tem nos dado. Então Obed-edom, amados, ele foi separado, ele honrou ao Senhor num serviço diretamente cuidando dos utensílios do tabernáculo do Senhor, aleluias. Ele foi chamado para servir. 13 anos, 16 anos de ministério, 16 anos servindo, aleluias, porque nós conhecemos a pessoa do pastor Flávio. É muito difícil, amados, a trajetória de um líder espiritual, muitas das vezes incompreendido, muitas das vezes triste, abatido, desanimado, muitas das vezes até mesmo tentando em desistir, porque é árdua, aleluias, é árduo esse chamado. Por isso a necessidade, nós nunca vimos, amados, na história da igreja, pós-pandemia, tantos pastores procurando clínicas psiquiátricas, psicológicas, para se tratarem, porque estão doentes. Graças a Deus, que a graça de Deus, a presença de Deus tem sido na vida do pastor Flávio Neres, aleluias, conservando, abençoando, fortalecendo, amados irmãos, através das orações da igreja, para que ele possa permanecer, aleluias, firmados na presença do Senhor, até que ele venha. Então, Deus, ele dá dons, é Ele quem capacita. Muitas das vezes até erramos, mas é tentando acertar. Às vezes nas nossas reuniões de ministros, de líderes, eu digo, olha irmãos, muitas das vezes eu erro. Como pastor pode errar, qualquer um pode errar, mas o nosso erro é tentando acertar. É tentando ver o melhor para vocês, e muitos não compreendem isso. Mas é necessário, eu tenho a certeza que essa igreja tem auxiliado,
tem dado esse suporte, tem dado este apoio, e o pastor tem desenvolvido o seu serviço na obra de Deus, que é gratificante, amados. Não há, é o que realmente nos impulsiona a prosseguir, pastor Flávio, pastor Paulo que está aqui, pastor Carlos, demais pastores, é o que nos impulsiona a prosseguir, amados. É o quanto é prazeroso servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Não é ouro, não é prata, não é nada comparável, amados irmãos, o prazer, aleluia, de servir ao soberano Deus, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou, aleluias, e nós sabemos por qual preço fomos comprados. Então é sempre gratificante servir o reino, aleluias, louvado seja Deus. E por fim, amados irmãos, Obed-edom, né? A arca, ao entrar na sua casa, ele foi um homem de adoração, glórias a Deus. Deus o separou para adorar, além de hospedar e vigiar a arca da aliança, quis ele estar pessoalmente envolvido nas ministrações, né? Estava lá ele, aleluias. Quando você lê 1 Crônica 16:5, estava lá Obed-edom também, adorando, glorificando, tocando, se misturando ali com os músicos, né? Deixa eu dar minha notazinha aqui também, da adoração ao Senhor, amados irmãos. E a adoração atrai a presença de Deus, aleluias. Que o nosso pastor Flávio continue adorando a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que marca as nossas vidas. Amados, as nossas vidas é marcadas pela presença de Deus. Sem a presença de Deus não há desenvolvimento de ministério, sem a presença de Deus não há crescimento, sem a presença de Deus não há sentido de vida, amados. A nossa vida será vazia, aleluias. É a presença de Deus no nosso meio, é a presença de Deus na vida do nosso pastor que fará a diferença. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então continue adorando, aleluias. Então nós aprendemos, amados, que a presença de Deus nos traz prosperidade, a presença de Deus nos traz o serviço, a presença de Deus nos traz, aleluias, a adoração. Meu desejo, meu pastor, é que o Senhor continue te dando graças, te abençoando, te fortalecendo. Nós não temos ouro nem prata para hoje te presentear, mas as nossas orações chegarão a Deus, aleluias, para te fazer crescer mais e mais na presença de Deus, e que seus sonhos, seus projetos continuem, né, plantados, né, avivados em seu coração, porque Ele há de cumprir, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Quando nós olhamos, pastor, aleluias, de tudo quanto o Senhor já passou aqui, aleluias, nós vemos a aprovação de Deus na sua vida, louvado seja Deus. Eu de longe enxergo isso, amados, é notório enxergarmos, aleluias, a presença de Deus, a aprovação de Deus na vida de um homem, é quando se há frutos, é quando se faz discípulos, louvado seja Deus. E essa igreja tem o chamado de Deus, e essa igreja é guiada por um homem de Deus, aleluias, na qual tem a aprovação do Senhor. Quer queira ou não queira os outros acreditar, mas aqui nós cremos mediante a palavra do Senhor. Meu pastor, eu não quero me alongar nas minhas falas, nas minhas palavras, mas eu quero deixar aqui minha gratidão a Deus pela sua vida. Eu, como pastor, quantas as vezes já me sentei, né, para chorar, para Ele me ouvir, me aconselhar, glória a Deus. E a gente vai aprendendo uns com os outros, né? O pastor Paulo está desenvolvendo um trabalho aqui na Pacatuba, né, da mesa pastoral, né, pastor? Né? E o intuito é esse, é reunir nossos pastores, porque, amados, vocês têm um pastor para pastorear, e nós, pastor, se não for Jesus para nos pastorear, quem será, né? Então, muitas das vezes nós compartilhamos, nós comungamos, amados irmãos, dos mesmos sentimentos, dos mesmos sofrimentos, aleluias, porque não é fácil, mas se torna fácil porque temos a graça de Deus, amém? E eu quero dizer,
Eu já tenho uma extensa jornada na fé, já vivi muitas situações, mas é muito bom, amado, servir a esse Deus. Não me passa pela mente, né, abandonar a esse Senhor, abandonar esse Cristo, esse Senhor tão maravilhoso em nossas vidas, né? Então, prossiga avante, permaneça na fé, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Flávio, por essa oportunidade, né, de compartilhar com a sua alegria. Alegrar com os que se alegram, né? Então, hoje é noite para isso, é só para se alegrar, amém? Deem uma salva de palmas para Jesus. Quero rogar as orações da igreja em meu favor, em favor da minha esposa, dos meus filhos, para que Deus nos abençoe ali naquela cidade em que nós estamos ali servindo a igreja. Amém? Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor.